fazer a live e eu vou gravar a aula ao mesmo tempo. Aula sobre secagem indoor e outdoor, quais são as vantagens e desvantagens de cada um e alguns detalhes básicos. Vamos lá? Top! Bem-vindos a essa aula sobre secagem. Existem duas formas de fazer a secagem da sua planta de cannabis. Existe a forma indoor e a forma outdoor. Vamos mergulhar em cada uma delas. Na secagem indoor, você vai precisar aí de uma barraca de cultivo para deixar suas plantas dentro dela e algum ventilador para soprar ar indiretamente, não sobre as flores, mas soprando para elas, né? Não diretamente para as flores. Né? No indoor, né? Você pode usar tanto a barraca de cultivo, ou você pode usar uma caixa de papelão, ou algum local mais escuro da sua casa que dê para você pendurar, né, suas plantas. Você pode pendurar a sua planta inteira e deixar ela secando, ou você pode cortar os galhos em vários galhos pequenos e pendurá-los lá. Joia? Você vai querer aí ventiladores, imprescindível o uso de ventilador, e se a umidade for muito alta, você vai querer também usar o desumidificador. Mesmo que a energia venha mais alta, vale mais a pena gastar um pouco de energia do que mofar todo o seu produto e perder a sua colheita inteira, meses de cultivo. Joia? Você vai querer também um medidor de umidade para monitorar a temperatura e a umidade para deixar no ideal. A vantagem de você secar no indoor é que você tem mais qualidade, por você ter controle preciso das condições, né, da temperatura e da umidade. Usando ventilador e desumidificador você controla quase completamente, e é muito difícil dar mofo por causa disso. E a qualidade também se refere à limpeza, né? Plantas secadas no indoor, elas são mais limpas, né? Tem menos bichos, menos poeira, né? A desvantagem de secar no indoor é o custo elevado, já que os ventiladores desumidificadores ou ar-condicionados consomem energia. Joia? Esse é o indoor. Vamos para a secagem no outdoor. No outdoor você vai querer um local protegido da chuva e do sol direto. Locais como celeiros ou pequenos abrigos tampados são essenciais para você secar no outdoor. Top. A circulação de ar deve ser natural, de preferência, pois dessa forma você economiza energia, né? Porque qual que é o sentido de secar no outdoor se você precisa de ventiladores? Mas os ventiladores também são essenciais para você secar no outdoor, se caso não tenha vento suficiente nessa estação do ano, ou você pegou uma estação muito úmida e aí você precisa diminuir a umidade. Os ventiladores são essenciais tanto no indoor quanto no outdoor. O desumidificador não funciona no outdoor, pois costuma ser aberto. O desumidificador funciona apenas em locais fechados. Top. Locais como celeiro, casa, já falei. E você vai querer também a época para você secar, uma época seca, que tenha a temperatura
e a umidade, né, de preferência mais seco, como no outono, que é uma época boa para secar. No verão também é bom, a umidade é baixa. Beleza. E quais que são as vantagens de secar no outdoor? O custo, o custo operacional, ele é menor do que no indoor. Se as suas condições no outdoor forem perfeitas, você pegou uma época do ano boa, você consegue secar a custo zero, apenas com as correntes de ar fluindo ali. Você consegue custo operacional reduzido. E as desvantagens de secar no outdoor são os intempéries que podem afetar a qualidade do produto, como, por exemplo, chuvas de vento muito forte, né? Ventos muito intensos e alta temperatura podem afetar significativamente a qualidade do seu bud, tornando ele tendo uma qualidade, por consequência, pior do que secando no indoor. Porém, a vantagem é que o custo é menor. Então, você pode mitigar esses intempéries que afetam, que prejudicam na secagem, né? Como, por exemplo, deu alta umidade, beleza, eu coloco mais ventiladores, né? Deu muita chuva, deu muito vento, então você fecha mais o local para que esse vento não acabe comprometendo, ou a sujeira, né? Locais que tem muita poeira, né, de terra, estradas, né, que podem acabar sujando as suas flores. Você pode adotar medidas como telas, né. Top. É isso. Num grande resumo, existem duas formas de secar, no indoor e no outdoor. Tem vantagens e desvantagens, e cada uma delas podem ser usadas tranquilamente. Esses dois métodos, né, com suas vantagens e desvantagens, vai ficar aí do critério do fazendeiro escolher um ou outro, né? Se ele tiver espaço, né, do lado de fora e as condições forem boas, e você tiver numa época do ano boa, você pode considerar secar no outdoor. Se caso você tenha uma época de muita chuva, ou muito vento forte, você pode considerar secá-los no indoor uma vez. Aí, melhor prevenir do que remediar o mofo, não é mesmo? Então, espero que essa aula sobre secagem tenha clarificado a sua mente em relação a esse assunto, e eu te espero na próxima aula.